Olá! No capítulo anterior, no capítulo 42, a palavra do governador, nós vimos a solicitação do dirigente da colônia O Nosso Lar de trabalhadores no plano espiritual por conta do início da guerra na Europa, a Segunda Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial, onde, no seu apelo, ele necessita de pessoas que estejam profundamente comprometidas com a proposta de auxiliar nesses momentos de grande aflição e de tantos e tantos desencarnes, principalmente de mortes violentas, ok? E agora, no capítulo 43, em conversação, nós vamos ver André Luiz nos trazer algumas informações junto com Lísias de um ministro lá também da regeneração que esteve em visita às colônias espirituais acima da Polônia, que é exatamente a região terrena onde a guerra ali com a invasão da Alemanha teve praticamente seu estupinho, seu início, tá? E vamos ver então as revelações deste companheiro a respeito do que acontece no plano do espírito, isso ainda que superficialmente em períodos de guerra, certo? Então André Luiz começa nesse capítulo em conversação dizendo assim: o Ministério da Regeneração continuou cheio de expressões festivas, não obstante se haver retirado o governador ao seu círculo mais íntimo. Comentavam-se acontecimentos. Centenas de companheiros se ofereciam para os trabalhos árduos da defensiva, assim correspondendo ao apelo do grande chefe espiritual. Procurei Tobias para consultá-lo sobre a possibilidade do meu aproveitamento, diz André Luiz, mas o generoso irmão sorriu da minha ingenuidade e falou: André, você está começando uma nova tarefa. Não se precipite, solicitando acréscimo de responsabilidade, né? Às vezes, nessa ânsia de querer ajudar, nós não nos damos conta de que é primeiro preciso a gente se consolidar em algumas tarefas antes de abraçar, né, outras questões. Por isso que muitas vezes vemos isso, às vezes na seara espírita, de que muitos trabalhadores começam a abraçar atividades inúmeras dentro da casa espírita, né, a título, às vezes, até de que eles precisam resgatar débitos anteriores, que são muito devedores, quando na realidade todas essas obras devem ser feitas por amor, né, por desprendimento, mas que assim se sente ainda quando os neófitos se sentem atraídos pela doutrina e se dispõem a abraçar diversas tarefas, acabam às vezes se cansando e acumulando tarefas, não fazendo bem nenhuma nem outra. É preciso ter discernimento e dosagem nas tarefas que nós procuramos abraçar. Continua o Tobias a falar com o André Luiz. Haverá serviço para todos, disse-nos ainda agora o governador. Não se esqueça que as nossas câmaras de retificação constituem núcleo de esforço ativo dia e noite. Não se aflija. Recorde que 30.000 servidores vão ser convocados para a vigilância permanente. Destarte, na retaguarda serão muito grandes os claros a preencher. É evidente que se muitos vão à frente da batalha na defensiva, né, então vão sobrar muitos postos que precisem ser cobertos lá na retaguarda, no Ministério da Regeneração. Identificando meu desapontamento, o bondoso companheiro bem-humorado acentuou depois de ligeira pausa. Contente-se com a matrícula na escola contra o medo. Creio que isso lhe fará enorme bem.
Nós vimos no vídeo anterior, né, de que o medo é um dos grandes sentimentos que nos atrapalham o discernimento mental, o discernimento espiritual, e nos coloca, na maioria das vezes, em posição de fragilidade diante de toda e qualquer situação. Então, termos o aprendizado contra os sentimentos de medos, né, nos fortalece, faz com que nós tenhamos serenidade e tranquilidade na nossa evolução, ok? Nesse interim, continua André, recebi grande abraço de Lísias, que integrara na festa a deputação do Ministério do Auxílio. Lembrando que Lísias não é do Ministério da Regeneração, e sim do Auxílio, mas ele igualmente foi em visita a essa palestra do governador. Com a licença de Tobias, retirei-me em companhia de Lísias para gozar de palestra mais íntima. E Lísias pergunta a André, conhece você o ministro Benevenuto? Benevenuto seria bem-vindo, né? Benevenuto, aqui na Regeneração, o mesmo que chegou anteontem da Polônia. Na Polônia, foi exatamente na época da Segunda Guerra Mundial, onde se iniciou, né, a invasão da Alemanha. E André diz, não teve esse prazer. Vamos ao seu encontro, replicou Lísia, envolvendo-me nas vibrações do seu imenso carinho fraterno. Há muito que tenho a honra de incluí-lo no círculo das minhas relações pessoais. Daí a momentos, estávamos no grande recinto verde consagrado aos trabalhos desse ministro da Regeneração que eu apenas conhecia de vista. Numerosos grupos visitantes permutam ideias sobre a copa das grandes árvores. Lísias conduziu-me ao núcleo maior, onde Benevenuto trocava impressões com diversos amigos, apresentando-me com generosas palavras. O ministro acolheu-me cortês, admitindo-me na sua roda com extrema bondade. A conversação continuou nos rumos naturais e notei que se discutia a situação da esfera terrestre. É evidente como esse ministro esteve em visita às colônias espirituais acima da Polônia, né? Então as conversas estão em torno desse assunto. E ele, Benevenuto, comenta, muito doloroso o quadro que vimos. Habituados ao serviço da paz na América, nenhum de nós imaginava o que fosse o tratado de socorro espiritual nos campos da Polônia. Quando ele fala na paz das Américas, é evidente que nós aqui tivemos conflito, mas nunca na amplitude e na grandeza, na quantidade de almas desencarnadas pela violência da guerra, como aconteceu na primeira e como estaria já acontecendo na segunda. E se imagina, como nós vamos ver, né, os transtornos que ocorrem nos níveis das colônias que se avizinham ao nosso planeta. Tudo obscuro, continua ele, tudo difícil. Não se pode ali esperar claridade de fé nos agressores. Tampouco na maioria das vítimas que se entregam totalmente a pavorosas impressões, onde ali o medo imperando faz com que as pessoas, mesmo as vítimas, né, se tornem incapazes de auxiliar o plano espiritual, no mínimo com prece, no mínimo com orações. Os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças. Desde o começo do meu ministério, nunca vi tamanhos sofrimentos coletivos. E a comissão demorou-se muito por lá? Pergunta um dos companheiros com interesse. Todo o tempo disponível, juntou o ministro. O chefe da expedição, nosso colega do auxílio, julgou conveniente permanecermos exclusivamente atidos à tarefa para enriquecermos observações e melhor aproveitar a experiência até por conta do trabalho que eles realizariam nos planos coloniais espirituais daqui das regiões das Américas.
Com efeito, as condições não poderiam ser melhores. Acredito que nossa posição está muito distante da extraordinária capacidade de resistência dos abnegados servidores espirituais que ali se encontram de serviço. Ou seja, nos campos da guerra, no plano dos espíritos, os servidores espirituais ali já estavam, evidentemente, com condução dos planos superiores espirituais, mas bem preparados para aquele enfrentamento. Todas as tarefas de assistência imediata funcionam perfeitamente, a despeito do ar asfixiante saturado de vibrações destruidores. O campo de batalha invisível aos nossos irmãos terrestres é verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. Nunca como na guerra evidencia o espírito humano a condição de alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas. Sabemos que quando no plano dos espíritos o ser humano ele se desfaz das suas máscaras, forçada pelo corpo físico, pelo corpo terreno, e se apresenta com os seus sentimentos exteriorizados no seu perispírito, fazendo-se verdadeiros demônios, né, destes que se alimentam dos ódios e dos horrores da guerra. Vi homens inteligentes e instruídos localizarem com minuciosa atenção determinados setores da atividade pacífica para o que chama de impactos diretos. Bombas de alto poder explosivo destroem edifícios pacientemente edificados. Aos fluidos venenosos da metralha casam-se as emanações pestilentas do ódio e tornam quase impossível qualquer auxílio. O que mais nos constristou, porém, foi a triste condição dos militares agressores, daqueles que invadiram. Quando algum deles abandonava as vestes carnais, compelido pelas circunstâncias, dominados na maioria por forças tenebrosas, fugiam dos espíritos missionários, chamando-lhes a todos de fantasmas da cruz. Veja a condição, como ele trata aqui, desses militares agressores, os que invadiram e os que colocaram aqueles povos sob o comando da Alemanha, que começou a invadir praticamente toda a Europa, na qual eles, ao desencarnarem nas circunstâncias da guerra, né, fogem dos missionários que pretendem auxiliá-los, né, como se fossem fantasmas da cruz, ou seja, estão totalmente afastados do cristianismo, da conduta da moral cristã. E não eram recolhidos para esclarecimento justo, inquiriu alguém interrompendo o narrador. Benevenuto esboçou um gesto significativo e respondeu: será sempre possível atender aos loucos pacíficos no lar, mas que remédio se reservará aos loucos furiosos, senão o hospício? É difícil ajudar aqueles que não querem ser ajudados, né? Entendamos isso. Não havia outro recurso para tais criaturas senão deixá-las nos precipícios das trevas, onde serão naturalmente compelidas a reajustar-se. De tanto sofrimento que acabam sentindo, em algum momento, por misericórdia divina, estas almas, esses espíritos desencarnados, lá nos precipícios das trevas, vão procurar esse auxílio com certeza. Vão se reajustar, dando ensejo a pensamentos dignos. É razoável, portanto, que as missões de auxílio recolham apenas os predispostos a receber o socorro elevado. É assim. Você não consegue ajudar aquele que refuta o auxílio que se lhe é oferecido. A quem se tem prazer ao sofrimento, ele vai permanecer até que a saturação desta dor
modifique o seu status mental e espiritual. Os espetáculos em entrevista foram, portanto, demasiadamente dolorosos por muitas razões. Valendo-se de ligeiro intervalo, outro companheiro opinou: é quase incrível que a Europa, com tantos patrimônios culturais, se tenha abalançado a semelhante calamidade. Esta foi uma pergunta que muitos se fizeram, né? O porquê de que nações inteligentíssimas, antigas, já com experiências e ainda participantes de experiências dolorosas de guerras, de conquistas, se entregaram novamente a estes conflitos, né? E aí o Benevenuto explica: falta de preparação religiosa, meus amigos. E o ministro, com expressiva inflexão de voz, define o porquê desta incrível guerra na Europa. Não basta ao homem a inteligência apurada, é necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. As igrejas são sempre santas em seus fundamentos e o sacerdote será sempre divino quando cuide essencialmente da verdade de Deus. Isto é uma coisa. Mas o sacerdócio político jamais atenderá à sede espiritual da civilização. Sem o sopro divino, as personalidades religiosas poderão inspirar respeito e admiração, não, porém, a fé e a confiança. Infelizmente, as nossas escolas religiosas, normalmente a católica, que imperou no mundo ocidental por séculos, né? Ela se desviou dos padrões, infelizmente, por conta dos homens, e não pela instituição cristã, se desviou dos caminhos preconizados pelo nosso Mestre Jesus. Emmanuel tem uma obra psicografada pelo Chico, que o Chico denominou o mesmo como Emmanuel. A obra se chama Emmanuel, onde Emmanuel nos traz diversos conceitos. Essa obra é um tanto quanto antiga, se eu não me engano, ela é lá da década de 30, no início do mandato mediúnico do Chico. E ele traz uma série de conhecimentos e instruções, Emmanuel, revelando-se para todos nós, né, como aquele espírito comprometido com a causa da doutrina espírita. Tá? E tem um trecho nesta obra, né, sobre o subtítulo As Pretensões Romanas, né, onde Emmanuel assim se pronuncia, como o Benevenuto falou que não há o sopro divino nessas personalidades religiosas. Emmanuel vai falar do selo divino. Ele diz o seguinte: o Vaticano, porém, não soube senão produzir obras de caráter exclusivamente material, tornando-se potência de poder e autoridade temporais, e assim o sabemos. Afogou-se na vaidade, obtendo o que procurava, porquanto tem o seu império na terra, que ainda não é o reino de Jesus. O seu fastígio, as suas suntuosas basílicas, as suas pomposas solenidades recordam o politeísmo e as dissipações da sociedade romana, e quando o sumo pontífice aparece em vossos dias na sédia gestatória, é o retrato dos cônsules do antigo Senado quando saíam à pública precedido de editores. O símile é perfeito. Meu objetivo, diz Emmanuel, foi mostrar-vos a inexistência do selo divino nas instituições católicas. Toda a força da Igreja na atualidade vem da sua organização política, que busca contemporizar com a ignorância. Nós sabemos que a grande maioria dos companheiros, dos nossos irmãos que seguem a escola religiosa do catolicismo, se mantém ainda
presos a certas conceituações que a ciência há muito tempo já derrubou, coisas que a ciência já provou que são impossíveis e que a natureza nos mostra vivamente. No entanto, a igreja ou se mantém omissa ou esconde tais revelações. O milagre que se operou em alguns espíritos da eleição, como o divino inspirado da obra, Chico de Assis, a que ele fala, gerou-se da beleza do Evangelho e dos tempos apostólicos, unicamente porque entre o Jesus e o Papa, entre os apólitos e os clérigos, há uma distância imensurável. Infelizmente, nós ainda temos essa questão de escola religiosa longe dos destinos ou longe do Evangelho de Nosso Senhor Jesus, ainda muito ligados à questão da matéria. A Igreja Apostólica, Católica Apostólica Romana, ela quer dizer, católica é universal, apostólico é enviado. É a Igreja Universal enviada por Roma. Nós sabemos que o cristianismo foi dominado pelo imperador de Roma, onde ele a fez como uma religião oficial do Império Romano, até por conta de manter o controle sobre todos os cidadãos de Roma, né? Ele se utilizou da estrutura e da cadeia hierárquica que a Igreja já apresentava naqueles séculos iniciantes do cristianismo, ok? Bom, continuando com os ensinamentos de André Luiz aqui, a questão seguinte, alguém pergunta ao ministro Benevenuto, mas e o Espiritismo? Não surgiram as primeiras florações doutrinárias na América e na Europa há mais de 50 anos? Não nos esqueçamos que nós estamos lá no final dos anos 30. Não continua esse movimento novo a serviço das verdades eternas? Benevenuto sorriu, esboçou um gesto extremado, significativo e acrescentou: o Espiritismo é a nossa grande esperança e por todos os títulos é o consolador da humanidade encarnada. Mas a nossa marcha é ainda muito lenta. Trata-se de uma dádiva sublima para a qual a maioria dos homens ainda não possuem olhos de ver. Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproximam-se desta fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. Muitos ainda sentem falta dos vícios das antigas escolas religiosas, né? Querendo ter ainda aqueles princípios das quais, segundo Kardec e a espiritualidade superior, deveria haver esta renovação maior na questão da religiosidade de cada um. Eles querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Nós sabemos que muitos espíritas adoram a literatura, adoram as obras de Kardec, mas não a vivenciam. E é isto que é o importante. Enquanto muitos estudiosos reduzem os médios a cobaias humanas, numerosos crentes procedem à maneira de certos enfermos que, embora curados, acreditam mais na doença do que na saúde, e nunca utilizam seus próprios pés. Enfim, procuram-se por lá os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro, ao passo que nós outros vivemos à procura dos homens espiritualizados para o trabalho sério. Esta é a grande lição que também nos traz André Luiz nessa sua obra, né? De que enquanto muitos de nós, ainda presos à matéria, desejamos trazer para a nossa satisfação pessoal, materializar os espíritos, quando eles estão procurando nos espiritualizar para que nós possamos nos elevar na nossa condição espiritual, né?
se dá aqui o inverso do que é a realidade. O trocadilho, né, alcançou expressões de bom humor geral, acrescentando o ministro gravemente: nossos serviços são astronômicos. Não esqueçamos, porém, que todo homem é semente da divindade. Ataquemos a execução dos nossos deveres com esperança e otimismo, e estejamos sempre convictos de que, se bem fizermos a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. Né? Então termina assim esse capítulo, essa conversação com este ministro, que esteve em visita nos planos espirituais acima da Polônia, trazendo-nos estes informes e estes ensinamentos. O próximo capítulo, tão importante quanto os outros, mas de detalhe para as nossas reflexões, se denomina As Trevas, ok? Então, fiquem com Deus e muito obrigado.